Na palavra de hoje, amados, eu quero discorrer um pouco a respeito da vida de Timóteo. Na verdade, a respeito dos ensinos de Paulo a Timóteo. Ensinos poderosos, ensinos importantes, ensinos que marcaram a vida daquele jovem. Um jovem que andou por aquela região com o apóstolo, que fez a obra junto com ele, e quando o apóstolo partiu para cidades diferentes, ele continuou ali, fazendo a obra, integrado-se à vontade do Senhor, deixando-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E são exemplos importantes que nós podemos colher para a nossa vida. São exemplos, amados, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. São ensinamentos poderosos, ensinamentos que precisam fazer parte de todos aqueles que são servos fiéis. Se tu és um servo fiel, oh glórias, louve a Deus por isso. E também observe o ensinamento da palavra. Nesses ensinamentos, amados, está fundamentada a nossa fé. Mas quem era Timóteo? Por incrível que pareça, irmãos, a Bíblia não fala muita coisa a respeito dele. Não fala muita coisa. A palavra de Deus não desce na vida particular, a palavra do Senhor não fala o que foi que aconteceu com ele, como é que ele viveu, onde é que ele passou, não. A palavra de Deus é extremamente restrita em relação às informações pessoais deste homem. No entanto, diz que ele era filho de uma judia, cujo nome era Eunice. O pai, um grego, ou seja, ele não era cristão. E ainda sua avó, Loide. Essas são as informações que temos a respeito da sua família. A Bíblia não diz se ele tinha irmãos, não diz se ele era bem de vida, se não era bem de vida. Em outras referências, dá-nos a entender que era um jovem. Apenas isso, apenas isso. Ele morava numa cidade chamada Listra, hoje fica na atual Turquia, essa cidade já não existe mais, porém, fica na atual Turquia. E Paulo, amados, pregando naquela região, ele foi alcançado pela mensagem. Eis o porquê que nós não podemos nos calar. Onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos, é preciso pregarmos, é preciso falarmos do amor do Senhor, porque quem move no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Porém, eu preciso abrir o bocão, ô bênção, você precisa abrir a boca e testemunhar do poder, da graça, do cuidado do Todo-Poderoso para com as pessoas, acima de tudo, da mensagem de salvação. Timóteo, ele ouviu o testemunho do apóstolo Paulo, ele entendeu a mensagem, ainda na sua juventude ele abraçou a Cristo como Senhor, como Salvador e vivenciou momentos especiais aos pés do apóstolo. Paulo foi o seu formador, foi o seu professor, foi o seu pastor. Oh glórias! Paulo foi aquele que ensinou tudo quanto ele sabia e nós também precisamos ser professores, pessoas que ensinam a palavra aos nossos amados. Esta é a verdade, amados, essa é a realidade. E quando nós lemos essa história, somos incentivados a perseverarmos no Evangelho, a sermos pregadores da palavra, observando fielmente os ensinamentos do Evangelho do nosso amado Jesus, as boas novas. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 9. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do nosso amado Jesus. Ouça o que Paulo diz a Timóteo. Tu, pois, filho meu, porque ele ouviu a palavra de salvação através de Paulo, e por ser jovem, Paulo o considerava como filho, porém não era filho sanguíneo, apenas consideração. Diz Paulo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ô bênção! E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.
pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ô bênção! Ô Senhor, fala conosco, Pai. Instrua-nos, meu Deus, para que nós possamos, a exemplo de Timóteo, vivermos a tua verdade. Fazermos aquilo que tu tens para cada um de nós. Que sejamos servos úteis na tua presença. Espírito de Deus, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, quando nós mergulhamos nos escritos do apóstolo Paulo, ô bênção, nós somos, de uma forma ou outra, edificados, instruídos a andarmos confiantemente no Senhor, a vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto da nossa existência. Esta é uma recomendação do Senhor para nós. É preciso que haja um viver de forma integral para o Todo-Poderoso, que a nossa vida seja somente dele, que os nossos objetivos de vida estejam em satisfazer a vontade daquele que nos comprou, para dele sermos propriedades. E Timóteo ouviu esta palavra, ele compreendeu esta palavra. Timóteo foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e foi um homem usado largamente pelo Senhor, um homem que andou com Paulo, um homem que testemunhou do Senhor, um homem que não calou-se, mas levou ao próximo os ensinamentos que ele havia recebido. Ele foi uma boca que falou. Ele foi alguém que andou e testemunhou do poder e da grande graça do Senhor. Eis o exemplo que é preciso que seja seguido por nós. Nós, como servos de Deus que vivemos nesse século 21, precisamos observar o exemplo de Timóteo lá no século 1. Passaram-se 20 séculos, a palavra de Deus não mudou, continua viva. Aquilo que Paulo falou a Timóteo é tão real hoje quanto naqueles dias. E é necessário que nós valorizemos essa palavra e façamos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. No versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler os textos bíblicos e vamos discorrer a respeito de cada um deles. No versículo 1, de 2 Timóteo capítulo 2, veja que está escrito: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Oh, glórias! O servo fiel. Você é servo fiel? O servo fiel é fortificado em Cristo Jesus. É do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o nosso amparo, é do Senhor que vem o nosso cuidado, é o Senhor que cuida de cada um de nós, é Ele que zela, é Ele que move, é Ele que faz todas as coisas na nossa vida. É preciso que vivamos exclusivamente para Ele, para que em todas as coisas o nome santo do Eterno seja honrado, louvado, exaltado através da nossa vida, através das nossas atitudes, que a nossa boca seja fonte de bênção, fonte de bênção. E Paulo escreve a Timóteo e diz: olha Timóteo, olha jovem Timóteo, fique atento, é preciso que você busque a força no Senhor Jesus, é preciso que você se deixe envolver, se deixe tomar, se deixe guiar pelo Espírito de Deus. Ele mostrou, amados, que a ênfase da vida está em Cristo Jesus, a ênfase da vida está no Senhor. Nós não podemos viver segundo este mundo. A nossa força está no Criador. É Ele que move, é Ele que age, é Ele que faz coisas magníficas na vida da gente. E é isto que Paulo fala a Timóteo, e a palavra, o Espírito, fala a cada um de nós hoje, nos dias atuais. É necessário confiarmos no Senhor. É preciso arrancarmos a confiança de nós mesmos. Haja vista que somos mortais, somos pessoas muitas vezes tomadas por toda sorte de coisas erradas. Porém, quando nós olhamos para o Senhor, Ele fortalece a nossa vida, Ele nos dá condições de andar, Ele nos dá alegria, nos dá paz, Ele nos dá satisfação de vivermos a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto. Você tem buscado fortalecer-se no Senhor? O nosso amado Jesus é a tua força? Mas pastor, que história é essa de força?
é fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Ô bênção! É englobar toda a tua vida, o pacote da tua vida. Fecha o pacote e coloque-o nas mãos do amado, porque Ele há de mover de forma grandiosa na tua vida. É assim que Deus quer e é assim que deve ser, irmãos. Veremos assim o poder, a graça, o cuidado do Senhor para as nossas vidas. O servo fiel é fortificado, é fortalecido em Cristo Jesus. No versículo 2, ouça, mais uma pérola do Senhor, mais uma preciosidade do Todo-Poderoso para a nossa vida. Veja, versículo 2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você entendeu o que nessa palavra? Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, a partir de hoje tu és um formador de discípulos. Oh, glórias! A partir de hoje tu és um formador de discípulos, tu és alguém que há de testemunhar, que há de levar a palavra de Deus às pessoas, tu és aquele que há de abrir os olhos. Através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo há de abrir os olhos das pessoas. Tu serás um instrumento útil, um formador de discípulos. Nesse versículo fica claro esta verdade, amados. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Queridos, nós temos como servos de Deus um grande problema. Aliás, nós temos muitos problemas, o Senhor na sua misericórdia vai solucionando alguns. Mas um dos problemas é achar que não temos o dever de fazer nada. Eu tenho apenas de ouvir de Cristo e ficar de boa. Porém, quando nós lemos a palavra em todas as partes, somos chamados para fazermos a obra de Deus de forma ativa. Você não encontra um texto sequer na palavra que diz: olha, fica sentado porque eu vou te abençoar. Oh, você é abençoado, fique aí, não saia de casa, fique guardado. Oh, espere a hora da morte chegar. Não existe. Mas quando nós olhamos a palavra, vemos que o Senhor, Ele sempre está pronto a nos impulsionar, a nos empurrar, a nos enviar. Oh, glórias! É assim que Deus quer fazer na tua vida. Veja, é assim que o Senhor quer fazer na tua existência. Muitas vezes, amados, nós colocamos os poréns. Ah, eu não sei fazer. Ah, como fazer? Enfim, nós temos sempre uma justificativa que parece aos nossos olhos plausíveis, quando na verdade são fakes, são falsas. Justificativas que não movem o coração do Todo-Poderoso, porém, veja, arranque os poréns do teu coração e apenas seja instrumento nas mãos do Senhor, tal qual Timóteo foi, tal qual Paulo foi, tal qual nós procuramos ser. Seja um formador de discípulos. Mas o que é isto? É você testemunhar de Cristo, é você ensinar. Nós temos a responsabilidade de ensinar a sã doutrina de Cristo às pessoas. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra para que eles tenham os olhos abertos, para que entendam a grande mensagem de salvação do nosso amado Jesus. Irmãos, é nosso dever, é teu dever ser um discipulador, um professor, alguém que ensina, alguém que testemunha, alguém cuja vida possam ver Cristo Jesus, o nosso mestre. Oh, graças! Seja um instrutor de pessoas. Fale do amor de Cristo, seja útil ao reino dos céus. Oh, bênção! Timóteo foi assim, ele foi útil ao reino dos céus. Quando tu chegares lá na glória, o Senhor há de perguntar, dá-nos a entender isto: o que foi que tu fizestes? O que foi que tu fizestes? E a tua resposta qual será? Ah, eu não sabia nada fazer, Senhor, eu não sabia nada fazer. Amados, quem é que sabe fazer alguma coisa? Me fala. Vocês acham que eu sei fazer alguma coisa? Também não. A pastora sabe fazer? Não. O que nós temos é coragem. O que nós temos é coragem. Nós vamos e fazemos, porque o Senhor nos instrui, é o Senhor que nos capacita. A Bíblia diz que não é o nosso braço, oh bênção, é o meu braço forte. Eu faço na força do braço. É o Senhor que faz.
dê passos, atitudes, e verás a glória do Senhor. Versículos 3 e 4, correndo o contexto bíblico, veja, versículos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia da vida do servo de Deus com a vida do soldado. E mais à frente vemos outra analogia. Na verdade são 3. Mas ele faz essa primeira analogia, ele compara a vida do servo de Deus com a vida do soldado. Nós sabemos pouco a respeito dos soldados, porém sabemos que eles estão debaixo de autoridade. Que eles, quando estão de serviço, não agem segundo a sua própria vontade, porém amparado pela lei, amparado pelo comandante, enfim. Ele faz aquilo para o qual ele é chamado. A sua missão é talvez defender as pessoas, talvez é guardar, enfim, é proteger, e ele procura desempenhar esta função. Quando Paulo faz essa analogia, irmãos, ele está mostrando que nós precisamos ter obediência a Deus, sermos obedientes. E a nossa vida como servos do Eterno não pode ser de qualquer jeito. Mas eu tenho que a cada minuto, a cada instante, oh meu Deus, a cada dia de existência, fazer aquilo que o Senhor quer, obedecendo à vontade dEle. Eu não posso abrir concessões, para o pecado, eu não posso abrir concessões para a carne, eu não posso abrir concessões para a preguiça, eu não posso abrir concessões para as heresias, eu não posso abrir concessões para nada que venha afastar-me da missão que o Senhor me confiou. Os soldados, ele não faz bem a missão, ele é penalizado. Alguns são expulsos da corporação. Outros são presos. Enfim, respondem pelos seus atos. Conosco não é diferente. Essa analogia que o apóstolo faz mostra que não é diferente com a gente. Ele diz, amados, que é preciso agirmos segundo aquilo que Deus quer. E quando nós estamos em serviço, e o soldado, quando ele está em serviço, não deveria envolver-se em nada que fosse particular, em serviços particulares. Nós, quando estamos em serviço, e vale ressaltar que nós estamos 24 horas por dia em serviço. Não podemos, amados, nos deixar de forma alguma dominar por nada daquilo que possa afastar-nos. Não podemos de forma alguma nos deixar dominar, seja qual for a atitude, ações, aquilo que pode nos afastar da presença do Senhor. Mas é preciso estarmos sempre prontos para servir. Você é um soldado 24 horas por dia. Como o teu dever não é proteger o próximo, não é o teu dever este. Você é um soldado de Cristo. Portanto, o teu dever é levar a palavra de salvação sempre, sem cessar, continuamente. Use todos os meios possíveis para testemunhar do nosso amado Jesus. Você, servo fiel, obedece princípios de Deus. Timóteo obedeceu princípios do Senhor. Ele foi útil ao reino dos céus. Ele testemunhou de Cristo Jesus. Ele andou com o apóstolo. Ele pregou a palavra. Ele foi pastor naquelas regiões. Ele testemunhou do poder, da graça do Eterno, porque ele entendeu o ensinamento do apóstolo Paulo e procurou colocar em prática na sua existência esses princípios. Amém? Versículo 5. Olha que maravilhoso. Diz a palavra: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ê, bênção. Amados, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós estamos cercados por normas. Em todas as situações temos uma norma, temos uma regra. Se você trabalha em algum lugar, certamente tem um tanto de regras. Se você anda de carro por aí, as regras estão presentes. Se você vai, enfim, as regras elas fazem parte
do nosso dia a dia. O interessante, amados, é que o reino de Deus também é marcado por regras. Eu não posso, portanto, viver de qualquer jeito. Eu tenho que conhecer a vontade do Senhor, e eis a regra maior, a vontade de Deus. Eu tenho que conhecer a vontade do Senhor, eu tenho que praticar aquilo que Ele quer e colocar no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nas minhas ações, a vontade do Senhor. Eis a regra, eis a regra. O servo fiel é temente às regras de Deus. Até que ponto essa obediência a este mandamento é verdade na tua vida, na minha vida? Até que ponto você de fato é temente à lei do Senhor? Até que ponto você é temente à vontade do Eterno? Até que ponto você morre para si mesmo para que Cristo Jesus sobressaia na tua vida? Até que ponto Jesus é tudo, é tudo, é tudo? Versículo 5. Paulo diz a Timóteo: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E como eu falei antes, amados, a nossa vida é marcada por um monte de regras. Os atletas, estes mais regras têm. Aquele que luta boxe tem as suas regras. Aquele que corre também. Aquele que joga futebol tem as suas regras. E se porventura não as obedecer, certamente será penalizado. Perderá o galardão, ou seja, a vitória. Mesmo que ganhe, perderá a vitória por ter quebrado as regras do esporte ao qual ele pratica. Nós temos que entender essa analogia do apóstolo Paulo, da vida do servo fiel com o atleta. Eu tenho que obedecer o Senhor. Eu tenho que viver Deus, porque se assim não o fizer, certamente serei penalizado, e essa penalização não é você perder uma vitória, mas é perder a glória do Senhor, é perder a presença de Deus, é estar longe da presença do Eterno, porque estas ações que quebram regras geram pecados, e os pecados separam o homem de Deus. Nós temos que entender essa verdade, amados, e procurarmos nos encaixar na vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Porque o Senhor te chamou para ser obediente à sua santa e bendita vontade. Nós temos sido fiéis ao Todo-Poderoso? Até que ponto somos fiéis? Irmãos, a mensagem de Cristo ela é completa. E a vida do servo de Deus precisa ser completa. Nós não podemos ser servos meia boca, servos, sei lá, enfim, aquele servo assim. Não, você tem que ser alguém usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, poderosamente usado. O Senhor precisa estar no alto da tua vida, você precisa olhar para o Senhor, afinal de contas, é dele que vem a tua força, é Ele que te fortifica, é Ele que te capacita, é Ele que te salva. Irmãos, nós vimos que a nossa força vem do Senhor. Ô bênção! Paulo chamou Timóteo para ser um formador de discípulos. Nós precisamos formar discípulos. É necessário que sejamos firmes nas nossas atitudes, tal qual o soldado é fiel ao seu comandante. Ainda temos o dever de obedecer regras. E a regra maior da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Entenda isso e viva essa verdade. No versículo 7, veja, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera, pensa, analisa, reflita, reflita. Reflita o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo estava dizendo a Timóteo o seguinte: seja fiel, porque quem te ensina é o Espírito Santo de Deus. Seja fiel, porque quem te capacita é o Espírito. Seja fiel, porque quem enche o teu coração de poder e autoridade é o Espírito. E ele diz: pondera, ô Timóteo, pensa nisso que eu estou falando para você, nesses princípios, Timóteo, pensa, Haja vista que tudo quanto você precisa para fazer a obra do Eterno, o Espírito Santo, ele será o teu professor. Ô bênção! Ele será o teu professor. Irmãos, nós temos como servos de Deus que somos,
buscarmos essa direção do Espírito de Deus para a nossa vida. Quando nós oramos e buscamos do Eterno a direção dEle, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos envia, Ele coloca a palavra na tua boca. Diz a palavra, diz a Bíblia, que nós precisamos apenas abrir a boca, já vista que quem nos dá a palavra é o Espírito Santo de Deus. Portanto, não deixe se intimidar. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Isso, aquilo, outro. Não subestime o poder de Deus. Não subestime o mover do Espírito Santo. Observe a vontade do Eterno. E o Espírito Santo virá e fará tudo quanto precisamos para que o nome santo dele seja honrado e seja glorificado. Amém? Nós, amados, temos a maior revelação da nossa vida. Sabemos que hoje as pessoas andam atrás de revelações, correndo atrás de profetas. E, na verdade, o profeta bíblico, à luz da palavra de Deus, não são os adivinhos dos últimos dias, mas sim aqueles que manifestam, que pregam a santa e bendita palavra do Eterno. Porém, muitos correm atrás de profetas, de profecias, quando a Bíblia é a profecia. É a maior revelação. Tudo quanto precisamos nela está contido. Está aqui as informações que eu preciso para viver o reino dos céus. Está aqui as informações que eu preciso para pregar o Evangelho. Estão aqui as informações que eu preciso para que eu tenha uma vida íntegra diante do Todo-Poderoso. Tudo quanto eu preciso na palavra está revelado. Basta que eu leia, basta que eu medite, basta que eu mergulhe nela. Porque o Espírito Santo há de falar, o Espírito Santo há de ensinar, o Espírito Santo há de revelar. Confie, esta é a verdade do Senhor. Portanto, aquela ideia que você é incapaz, ela não procede do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos capacita. Aquela ideia que você não sabe falar, não procede do Senhor, porque é o Eterno que fala através de você. Aquela ideia que, eu não tenho poder. Graças a Deus que você não tem poder, aleluias, porque o poder é a manifestação da presença do Senhor na tua vida, aleluias. Nós precisamos entender essas verdades e nos entregarmos como soldados se entrega e fazermos assim a vontade do Senhor a cada instante. Seremos com certeza orientados, ensinados pelo amado Senhor. Amém? E para fecharmos esse texto, amados, e para fecharmos essas verdades, versículos 8 e 9, ouçam. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, amados, Paulo disse para Timóteo, meu filho, presta atenção, olhe para mim, olhe para a minha mensagem, veja o que é que eu tenho pregado, veja qual é a tônica da minha pregação, qual é a ênfase da minha pregação, qual é a palavra que sai dos meus lábios, veja. E ele diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ou seja, o que Paulo ensinava não era as coisas mirabolantes que nós temos visto nesses últimos tempos. O que Paulo ensinava não era como você ser rico, como você ter uma casa nova, um carro novo, como você se dar bem na vida. O que Paulo ensinava não era como você conseguir um bom emprego, não era como você conseguir ser bem-sucedido sobre a face da terra. O que Paulo ensinava era Cristo Jesus, Cristo ressuscitado de entre os mortos. Esta era a palavra principal do apóstolo Paulo. Era isso que ele ensinava, e é esta mensagem que ele diz a Timóteo que deveria pregar. E esta é a palavra que Paulo diz a cada um de nós, 20 séculos depois, 2000 anos depois, que nós devemos pregar no nosso dia a dia. Ou seja, amados, nada mudou. Nós não precisamos pregar coisas que venham encher o coração do homem de falsas esperanças, encher o coração de homem de sonhos falsos. Deus não sonha.
Deus não sonha. Deus tem coisas para fazer na tua vida, Ele tem propósitos na tua vida. E muitas vezes nós estamos naquela que Deus está sonhando com a gente. Deus, Ele não sonha. Deus tem propósitos na tua vida. Oh, glórias! O Senhor, Ele tem algo real. Sonhos são situações irreais. Situações irreais. Situações que pode tornar-se realidade, não tornar-se realidade. Propósitos são pontos reais. E Deus tem propósitos para a tua vida. Basta que você observe a vontade do Senhor, que você seja um servo fiel, que você seja um pregador da palavra, porque o Senhor virá sobre a tua vida com os seus propósitos. Eles virão à existência. Você verá a glória do Todo-Poderoso, você verá a manifestação de Deus na tua vida. Procure se deixar envolver pelos propósitos de Deus. Saia dessa história de sonhos, mas busque os propósitos de Deus para a tua vida e verás o agir poderoso do Senhor. Amém? Paulo diz a Timóteo, seja fiel na pregação da palavra. Sejamos, portanto, fiéis na pregação da palavra, onde quer que você esteja, que tu sejas um pregador da palavra. Que tu sejas um pregador. Já falamos, amados, e vamos reiterar, onde quer que estejamos, é preciso que as pessoas consigam enxergar Cristo em nós, enxergar Jesus na nossa vida. As pessoas não podem nos olhar de forma atravessada. Esse aí é mais um daqueles crentes safados, aqueles crentes que só, oh meu Deus do céu, não, cuidado com ele. Não, as pessoas precisam olhar para você e falar, este é servo de Deus, eu vejo Jesus na vida dessa pessoa, é uma pessoa fiel, é uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Eis o chamado do Senhor para a nossa vida e eis o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que se aplica a cada um de nós. Amém? Somos servos fiéis? Ô, bênção! Preciso é que sejamos servos fiéis, tal qual Timóteo. O filho de Eunice foi fiel ao Todo-Poderoso. Nós precisamos ser fiéis. E quando nós somos fiéis, é o Senhor que nos fortifica. É o Senhor que te fortifica. Seremos formadores de discípulos, pregadores, pessoas que ensinam, professores. Ô, bênção! Aleluias! As nossas atitudes serão firmes. Verão Cristo Jesus em nós 24 horas por dia. Faça sol ou chova, o Senhor será sempre a nossa referência. Ainda, seja obediente às regras, aos mandamentos, aos princípios de Deus que estão expressos na palavra. Não aos dogmas, às doutrinas, às heresias dos últimos tempos. Se foge aos princípios do Senhor, não é de Deus. Se porventura foge aos princípios do Senhor, não é de Deus. Mas viva a palavra. O servo fiel, ele é orientado, ele é ensinado pelo Senhor. É o Espírito que te capacita. É o Espírito que te dá sabedoria, é o Espírito que te envia, é o Espírito que fala através de você, o Espírito Santo de Deus. E ainda, ele é fiel na pregação da mensagem cristocêntrica, a mensagem que nos faz entender que Jesus morreu por nós, para que cada um de nós pudéssemos alcançar a salvação. Esta é a mensagem do Senhor para o servo fiel. Oh, glórias! És servo fiel? Pague o preço de servir a Cristo acima de todas as coisas. Verás a glória do amado Jesus. Amém, gente? Vivamos, portanto, a verdade do eterno, tal qual Timóteo viveu. Tal qual o apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos viveram. Seja fiel ao Senhor e verás a glória do Todo-Poderoso. E no dia que o Senhor nos chamar para perto dele, eis o galardão que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Prepara-te para tão grande bênção. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. E eu quero clamar, meu Deus, que ela fique cada dia mais alicerçada na nossa existência. Para que nós possamos entender essa realidade, vivenciá-la no nosso dia a dia. Para que sejamos testemunhas vivas, tal qual Timóteo foi, Senhor, da tua santa e bendita palavra. Senhor,
alimenta-nos, instrua-nos, chama-nos, envia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1064